Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui agora para trocar uma ideia com vocês, né, para falar um pouquinho sobre os nossos tratamentos capilares, tratamento de pele, enfim. O que eu quero falar para vocês é que para que a gente tenha sucesso em tudo que a gente vai fazer, como eu disse, eu acho que no primeiro vídeo que eu fiz, eu disse tudo que for usar, tudo que for fazer, nós precisamos aprender a consagrar a Deus, né? Consagrar a Deus, pedir para que o Espírito Santo esteja presente e possa nos auxiliar no tratamento. Independente de que o tratamento seja de cabelo, seja de pele, seja espiritual, seja corporal. Por que eu tô falando isso, pessoal? Como eu disse para vocês, eu costumo consumir a babosa, que é a aloe vera. Mas eu também consumo este alimento aqui, ó. Este alimento é o que direciona, tá? Este alimento aqui é o que nos fortalece espiritualmente. Por quê que eu estou falando sobre o nosso espírito, a nossa parte espiritual? Porque se o nosso espiritual não estiver forte, dificilmente nós vamos conseguir um resultado com o nosso cabelo, com a nossa pele. Porque eu já fiz um tratamento para depressão. De depressão, fiz por muito tempo, ainda tomo alguns medicamentos. E eu sei muito bem que isso é espiritual. A gente fica fraco, né? Espiritualmente, a gente não consegue, não é falta de Deus, pessoal, tá? Não é falta de Deus. A pessoa, quando ela está depressiva, ela fala muito com Deus, ela grita por socorro. No entanto, o espiritual está fraco, ela está abatida. E o que abate? Geralmente, às vezes, né, e quase sempre, é uma palavra mal colocada que foi lançada sobre a vida dela, que foi falado, uma atitude que foi feita contra ela, né, de alguma pessoa, às vezes de pessoas que a gente não espera, mas age com maldade. E eu não consigo entender o porquê. Eu acredito que a maioria das pessoas que já tiveram depressão também não entendem. Por que eu falo a maioria das pessoas já tiveram depressão? Porque a pessoa, quando ela entra num estágio de depressivo, assim, isso acontece porque ela sente demais. São pessoas que se afetam demais por tudo. O ambiente afeta ela não consegue ser uma pessoa que se isola e quer só para si e pensa só em si. Todo o ambiente em que ela convive afeta ela. Então, uma palavra mal colocada afeta, mas isto, quando eu falei desta palavra aqui, deste alimento, está aqui. Isso está aqui. Deus disse aqui nesta palavra que nós temos que amarmos uns aos outros. Infelizmente, o mundo hoje em dia ele está tão disperso do amor ao próximo. As pessoas estão tão egoístas, estão tão assim, elas querem tanto só para si, desejam tanto mal do próximo que elas não conseguem amar ao próximo. Às vezes nem a si mesmas, quanto mais ao próximo. Geralmente, pessoas que não amam o próximo também não se amam. Porque as pessoas que se amam, elas amam o próximo. Elas desejam bem ao próximo. E isto é uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer. É desejar o bem ao próximo. É desejar que o próximo vá bem. Porque tudo vai bem pra gente também quando a gente começa a desejar o bem do próximo. A gente tem que cultivar um pouco da paciência. Porque às vezes a gente quer um resultado imediato. Às vezes a gente acha que as pessoas sempre poderiam fazer mais e melhor para nós e nem sempre é assim. Então, somente na palavra, somente aqui, através de Deus, do Espírito Santo, a gente consegue esse tipo de atitude, né? Principalmente de perdoar aqueles que nos ofendem. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente sabe que o espiritual, ele causa problemas também na pele, no cabelo, de muita gente. Tem muita gente que tem queda capilar
e usa tudo que é tipo de óleo, usa tudo, faz tudo que é tipo de tratamento e nada resolve. Porque ela precisa tratar o espiritual dela, ela precisa tratar com Deus, ela precisa colocar nas mãos de Deus, ela precisa perdoar. Eu passei muitos anos da minha vida que eu não conseguia perdoar muita coisa, muita gente. Muita gente que me prejudicou sem eu ter feito absolutamente nada contra elas. Então, essas pessoas, eu passei muitos anos guardando, remoendo rancores e eu não conseguia perdoar. Eu não conseguia imaginar, visualizar a pessoa, a imagem da pessoa na minha mente e desejar o bem para ela. Eu não conseguia. Eu comecei a fazer isso a partir do momento que eu me voltei para a palavra de Deus. Agora, hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou liberta quanto a isso. Então, assim, muitas daquelas pessoas que me magoaram, que me ofenderam, que me prejudicaram, que não foram poucas foram muitas, e muitas sabem bem o quanto fizeram, e agora eu só não sei o porquê fizeram, né? Mas elas sabem, Deus sabe. Eu aprendi a orar e colocar nas mãos de Deus. Então, essas pessoas, elas não estão mais, elas não corrompem mais o meu coração, elas não me causam mais amarguras, não mais. Porque elas agora vão tratar com Deus. É com Deus que elas vão tratar. E eu também vou tratar com Deus tudo aquilo que eu fizer errado contra o meu próximo. Por isso eu tenho buscado, meditado na palavra, buscado com pastores, em lives, em vídeos, buscado orientação, buscado ajuda espiritual, para que eu não venha causar aos outros o que muitos já me causaram, porque eu não quero carregar esse fardo comigo. Então, muitas das vezes, problemas de pele, a pessoa faz tudo para melhorar e não consegue. Cabelo, a pessoa faz tudo para melhorar e não consegue. Aí, gente, não é só os produtos que a gente ensina, não é só aquela... É o espiritual. Aí a gente tem que buscar ajuda com Deus. Às vezes tem pessoas que olham pra gente e não olham com os bons olhos. Por mais que você faça o melhor que você puder para elas jamais vão te ver com bons olhos. Tem pessoas que nunca vão ser capazes de desejar o bem para você, para a tua vida. Nunca. Mas se você tiver em oração, se você dobrar o teu joelho e pedir sempre a proteção de Deus, com certeza você vai estar protegida. Porque Deus vai enviar anjos para te proteger. E aí você vai conseguir tratar isso. Então tem problemas que você, antes de tratar, por isso eu disse no primeiro vídeo que eu publiquei nesse canal, que todo ingrediente que formos usar, que todo produto que a gente adquirir, ao adquirir a gente já mentalmente consagra a Deus. Depois a gente usa, traz para casa, consagra a Deus. Depois a gente usa, porque com certeza aquilo que não for para o homem fazer, está na palavra. Deus faz. Então, a gente vai fazer o possível. A gente vai fazer aquilo que está ao nosso alcance, inclusive dobrar o joelho e se colocar em oração. Porque tem problemas de pele, de cabelo, de dores, de saúde, que não provém apenas do carnal, é espiritual. Então, nesse tipo de problema, nós só tem um caminho, uma solução. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, este é o caminho. Então, vamos tá sempre dobrando os nossos joelhos, porque antes de eu começar, de eu me dispor a tá fazendo esses vídeos, essas lives e tá falando com vocês a respeito de queda de cabelo, de problemas da pele, porque eu vi muitas pessoas no grupo
eu participo de 2 grupos, porque desde que eu tive os corte químico e o problema com o corte mal feito, que destruiu o meu cabelo, eu fui buscando ajuda também, né? Então eu participo de 2 grupos que tratam sobre o cabelo. Direcionado especificamente para estar tratando o cabelo. Então tem muitos casos de pessoas que eu vejo lá que colocam, que elas pedem socorro, gente. Elas colocam lá que elas já tomaram de tudo que é vitamina. E assim, para estar escrevendo o tempo todo, digitando nos comentários, fica difícil. Então eu, em oração também, eu pedi direção de Deus, como eu poderia estar fazendo para estar ajudando essas pessoas. E Deus me direcionou a estar usando desta ferramenta, né, que é a internet mais visual, para estar mostrando para elas, não só falando, mas também mostrando, explicando com detalhes como que é feito o processo, né? Pode ser que em algum momento eu tenha esquecido de acrescentar algum detalhe, mas é como eu disse, qualquer dúvida é só chamar que eu vou estar explicando, eu vou estar me colocando aí à disposição de cada um de vocês, tá? Mas eu quero lembrá-las, meninas, que existe o lado espiritual, independente da religião de cada uma de nós, independente daquilo que vocês creem, existe o lado espiritual. Então, busque o lado, o poder do mundo espiritual para poder estar atuando ao teu favor, ao nosso favor. Porque eu tenho certeza que aí nós vamos ter bons resultados em qualquer tipo de tratamento que a gente for fazer. Deus, às vezes, Ele nos revela. Às vezes, Ele nos revela até com antecedência que alguém próximo de nós, alguém de nossa família, vai apresentar algum tipo de doença, vai manifestar alguma moléstia. Deus revela. Só que muitas das vezes nós não sabemos interpretar as revelações de Deus, porque nós não estamos, às vezes, preparados espiritualmente para isso. Nós não nos preparamos, por mais que a gente dobre o joelho, ore todos os dias. Tem uma coisa que a gente tem que aprender a fazer constantemente, é o jejum. Né? Aí Deus começa a nos santificar. Deus começa a trabalhar no nosso interior, de dentro para fora. E isso transforma, isso muda a nossa aparência, isso torna a nossa pele mais radiante, isso muda o nosso emocional, o nosso psicológico, isso muda as pessoas que convivem com a gente. A oração, o jejum tem poder de transformar a vida das pessoas que convivem com a gente. Tem poder de transformar a vida dos nossos parentes, dos nossos filhos, dos nossos esposos, das nossas mães, dos nossos pais, enfim, tem poder. A oração e o jejum, principalmente, gente. Então, quem acredita, quem divide da mesma fé, da mesma crença que eu, e acredita que Deus tudo pode, que em nome de Jesus, no sangue de Jesus Cristo, porque Jesus, Ele morreu na cruz por nós, e o sangue dele já é o nosso bálsamo, é o sangue derramado na cruz de Jesus, já é o nosso bálsamo, o remédio para a nossa alma. Então nós não temos mais enfermidades. Aqui nós temos aqui carnais, elas têm tratamento, elas são tratadas por médicos, mas aquilo que os médicos não conseguem tratar é espiritual. Tem muita coisa que é espiritual. O mundo espiritual nem todo mundo consegue enxergar, mas é batalha o tempo todo. O tempo todo existe batalha no mundo espiritual. Tanto que Daniel ele orou, né, na beira do rio, durante acho que 21 dias, né, na Bíblia diz isso. E por quê? Foram 21 dias de oração e a resposta de Deus não vinha. Porque ele não via, mas depois veio o anjo e falou com ele. Que no mundo espiritual estava tendo uma batalha. Porque tinha o príncipe da Pérsia, que é um espírito adverso.
ele estava combatendo o anjo que Deus enviou para entregar a resposta a Daniel. Então ele lutou com esse anjo durante 21 dias, até que Deus mandou mais um anjo para ajudar. E aí a resposta foi dada a Daniel. Então existe no mundo espiritual essas batalhas o tempo todo. E nós precisamos estar atentos a isto, tá? Uma coisa que eu tenho notado, infelizmente, no nosso mundo hoje, é as mulheres uma contra as outras. Gente, é claro que existem mulheres que estão no erro, que cometem erros, mas julgar, apontar, uma mulher aplaudir o que é errado e querer ver a outra na pior, a gente não, por que a gente não vê isso entre os homens? Existe sim a inveja entre os homens, existe aquele amigo que é amigo mas deseja o mal do amigo, existe, mas vocês já pararam para observar que entre os homens se é raro um amigo trair o outro. Se um deles, se é um grupo de 10 e um cometer uma traição contra a esposa ou contra a namorada, é raro um dos 9 contar. Agora, entre 3 mulheres, se uma cometer um deslize, as 2 outras amigas vão dar um jeito de espalhar, porque é impressionante como as mulheres, elas não se unem nunca. Elas não vão orar pela outra, elas não vão estender as mãos, elas não vão ajudar, elas vão querer mostrar, prejudicar a outra, sempre. Impressionante. Então, são coisas que a gente tem que ir trabalhando dentro de nós, no nosso interior, pra gente também até saber lidar com esse tipo de situação no nosso cotidiano, porque existe muito, né? A gente teve aí o caso da UPA, da mãezinha que teve uma filha aí que foi transferida, e a gente vê que no relato das pessoas elas dizem o quê? Que a UPA estava lotada. Ninguém se levantou em favor dessa mãe. Será que não tinham outras mulheres lá para se levantar em favor desta mãe? Porque aí no momento que se diz, vamos chamar uma viatura, se todas se levantam, vai ter que chamar o batalhão inteiro. Então isso faz a diferença. A gente tem que... O mundo, ele não é do jeito que está por conta das pessoas más, mas sim por conta das pessoas boas, que são omissas e negligentes, que não se impõem, que aceitam, que vê a injustiça e se calam. É claro que tem coisas que a gente não pode se envolver, mas nós não podemos ver que está ocorrendo uma injustiça com uma das nossas irmãs e ao invés de a gente se colocar na posição de joelho, em oração, em jejum se for o caso. Porque o jejum, para quem não sabe, é um dos meios mais eficazes e um dos que a gente geralmente vai recorrer em casos extremos, quando a gente realmente quer um socorro imediato. Então a gente vai se colocar até mesmo em jejum, para que essa pessoa venha receber discernimento para fazer o certo. Mas não julgar, não apontar o dedo. Porque isso pode trazer consequências no psicológico da nossa outra irmã, porque nós somos todas irmãs neste mundo. Todas nós somos irmãs e isso pode afetar o psicológico. Afetando o psicológico, essa pessoa pode desenvolver queda de cabelo, pode desenvolver problemas na pele e não conseguir tratar. Então, a gente aí vai precisar tratar o emocional. E para estar tratando emocional, é somente através de Deus. Podem acreditar, gente. Podem acreditar que eu tenho já aí quase 50 anos, né? Completei 49 anos esses dias, embora muita gente pode dizer, não parece. Tenho. Completei 49 anos, já enfrentei muita coisa na minha vida, já passei por muitas situações assim que
Eu não conseguia entender inicialmente, né? Hoje eu consigo entender, mas porque, assim, depois de estudar várias religiões, vários temas, eu me voltei, como se diz, de volta ao primeiro amor, né? Eu voltei para a palavra de Deus, para aquilo porque eu sei que sem Ele nós nada somos. Então, eu tenho certeza, porque eu tenho fé e eu oro antes de trazer aqui uma receitinha para vocês, tá? Eu tenho certeza que muitas de vocês que estão aí com problema de queda capilar, que estão com problema na pele, vai ter melhora, vai ver a melhora, vai até mesmo conseguir acabar com essa queda de cabelo, usando esses métodos que eu tenho ensinado. Vocês vão aplicar direitinho e vão conseguir, porque além disto, eu também vou colocar vocês nas minhas orações e vou pedir para Deus para que Ele envie o Espírito Santo dele, um anjo forte para guerrear se algo espiritual estiver atrapalhando o seu tratamento, o seu desenvolvimento, para que você possa vir a ter bons resultados, tá? Porque eu sei o que eu senti quando eu vi o meu cabelo se desmanchando. Essa parte de trás aqui do meu cabelo hoje, ela tá quase que igualando, as pontas já estão ficando mais igual, encorpadas, a parte de trás. Aqui a parte da frente já encorpou bastante, mas a parte de trás tem um vídeo aí que eu fiz até, e aí eu mesma consegui ver como está, né, nesse vídeo. A parte de trás ela ainda está começando a encorpar agora, porque ela tinha uma parte do meu cabelo aqui, ó. Isso há 2 anos, gente. Essa parte aqui, ó, ela tava aqui, ó, aqui. Isso tudo cresceu. Ela era bem pequena. Então, imagine a falha grande que tava aqui atrás. Imagine como que tava o meu cabelo. Tava muito danificado, muito estragado. Então, eu venho batalhando muito para melhorar. E como eu consegui, quis dividir isso com vocês por ver a quantidade de mulheres que estão sofrendo com queda capilar e estão pedindo socorro por isso. Por esse motivo eu decidi compartilhar isso com vocês. Eu orei, falei, Senhor, como que eu posso ajudar elas? Porque são minhas irmãs. Todas nós somos irmãos, né? Perante a Cristo Jesus. E Deus me deu essa direção. Então, a gente vai tratar com produtos, com receitas caseiras e também nós vamos comer com a palavra de Deus. Quem não crê, quem é de outra religião, vai buscar força espiritual com o universo, mas vai buscar proteção. Porque de todos os lados, no mundo espiritual tem ataque. E sempre é constante. E nós precisamos estar fortes